a cultura muda e tá tudo bem. Eu acho que é muito importante ter um pouco dessa consciência também. O ponto sobre cultura é bem interessante e eu acho que também é uma coisa que é diferente para cada empresa. Para vocês, na Pipo, a coisa de cultura foi alguma coisa que, assim, já estava evidente entre você e seus sócios fundadores desde o início e vocês já tinham os princípios desde a largada, vamos dizer, ou foi uma coisa mais orgânica que você foi definido ao longo do tempo trabalhando juntos e meio que solidificou recentemente e agora vocês estão implementando? Como que fica aí dentro da People esse assunto da cultura? Antes da gente até falar um pouco sobre solução, eu e meus sócios, né, como que a Pipo ia resolver aquele problema, o que seria e qual seria o produto, a gente começou falando de cultura. Então, antes da gente assinar, assim, vamos dizer, nós somos sócios da Pipo, a gente escreveu um memorando de cultura, vamos dizer assim, que era relativamente curto, eram 2 páginas no Google Docs, que diziam alguns dos pilares que a gente não abriria a mão, né? E aí, as primeiras 20, 30 pessoas que entraram na empresa, a gente passava com elas por esse documento, colhia inputs delas também. Então, a cultura não foi uma coisa que só veio de nós três, mas a gente tentou também que todo mundo tivesse comprado e tivesse dado feedback, sugestões sobre aquela cultura. Porque, por exemplo, tinham coisas que pra gente soava como isso aqui tudo bem, escreveu desse jeito, mas é quando mais pessoas liam aquilo, falavam, será que precisa estar escrito isso daqui no documento de cultura? Então a gente foi colhendo muitos inputs, aí depois passou de 30 para 70. A gente foi numa ótica de tentar simplificar um pouco nossa cultura, então antes era um documento de 2 páginas, tinham, sei lá, 20 itens. Como que a gente consegue capturar isso em 5 grandes pilares que são realmente importantes para a empresa? E agora que a gente está numa fase já de passando em pessoas, como que a gente garante que a gente está criando um jeito de trabalhar que reflete muito bem esses 5 pilares e que esses 5 tanto no processo de contratação das pessoas, quanto no que elas vão viver quando elas trabalham na PIP. Às vezes as pessoas também ficam muito apegadas à cultura que elas tinham lá no começo. É muito comum você ver isso em startup, né? Putz, quando a gente tinha uma casinha e tinha 10 pessoas, a gente era ágil, a gente era colaborativo. Mas assim, a cultura muda e tá tudo bem. Eu acho que é muito importante ter um pouco dessa consciência também. Quando você está em 10 pessoas numa casa trabalhando, é óbvio que a comunicação é mais fluida. É óbvio que todo mundo tem mais contexto. Tá bom, deixa eu Tá, voltar aqui. tá. Acho que a palavra-chave de quando você vai crescer é intencionalidade. Precisa ser cada vez mais intencional como empreendedor em relação à cultura e garantir que cada vez mais o jeito de trabalhar reflita esses pilares. E eu acho que uma outra coisa muito importante é humildade intelectual. Às vezes você escreve coisas ali que não são verdades, e não são verdade, e é importante que você corrija isso. Então, vou dar um exemplo da história da Pipo mesmo, que eu acho que ilustra bem o que eu quero dizer com isso. Uma das coisas que quando a gente fundou a empresa era muito importante para mim, era ter uma licença parental igualitária. Então, homens e mulheres ficariam ao mesmo tempo afastados depois de terem um filho. Eu achava que isso era muito importante para a questão de equidade de gênero dentro da Pipo. A questão que eu escrevi foi 4 meses de licença e mais 2 meses de retorno em meio período. E aí, quando a primeira pessoa saiu de licença, a gente percebeu que não dava para isso acontecer, porque 4 meses mais 2 meio período, quando a pessoa voltava, ela já tinha muita coisa para fazer, a empresa tinha mudado muito, ela tinha um batalhão de coisas em cima dela que ela tinha que dar vazão, e ela acabava trabalhando o dia inteiro por esses 2 meses. Então a gente estava meio que vendendo uma coisa que não era necessariamente verdade, sendo um pouco mentiroso em relação àquilo. Não era realístico, exato. E aí acho que a gente pegou e falou, tá, vamos arrumar um documento, vamos tirar isso, não é verdade agora. Um dia, quem sabe, vai ser, a gente vai trabalhar para aquele sentido, mas é muito importante que tudo que está no nosso documento de cultura e como um valor da empresa, todo mundo que estava ali ficou muito mais feliz porque elas sentiam que a gente não estava sendo, tipo, intelectualmente desonesto com ninguém. Exatamente. Você está lidando com a realidade e você tem que, como todas as coisas com startup, você tem que tentar e iterar e ver se funcionar. E se não funcionar, você tem que tirar e implementar o que funciona. No negócio de cultura também, para fundadores que estão começando, super interessante, porque é uma oportunidade também, porque semelhanças interessantes entre cultura e, por exemplo, tipo, religião até, por exemplo, porque você está definindo uma série de princípios e valores que todo mundo acredita. Se você quer trabalhar aqui, você quer fazer parte desse grupo, a gente acredita nisso. Se você também acredita, bem conosco. Se não, talvez não seja o lugar para você. É bem bacana nesse sentido, se você olhar a perspectiva do empreendedor, que você consegue criar esse próprio e conseguir atrair e passar todo o seu tempo, que pode ser muitas horas por dia, com pessoas que têm os mesmos valores que você, que não é necessariamente a coisa mais fácil no mundo, mas você sendo um empreendedor, você consegue construir, vamos dizer, uma casa onde que está escrito na parede, pessoas que estão aqui acreditam nessas coisas.
e você define isso como fundador. Então, isso é um desafio, mas também é muito bacana, é uma oportunidade, eu diria.